Muito bem, a gente começa falando sobre o Banco Central. O Lula indicou Gabriel Galípolo para a presidência do BC. A escolha foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva nesta quarta-feira. Galípolo, que hoje é diretor de política monetária do Banco Central, precisa ser aprovado pelo Senado para assumir o comando da autarquia. Ele vai ser sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos. Cai, como eles chamam, do Senado, e o passo seguinte é a análise da indicação no plenário da Casa. A votação é secreta. Se o Senado der aval para a escolha de Lula, Galípolo vai ocupar a cadeira de Roberto Campos Neto, que vai deixar o BC em dezembro após cumprir mandato de 4 anos. Lembrando que o Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro, ainda, claro, no governo Bolsonaro, porque anos atrás houve essa decisão de serem mandatos não coincidentes do presidente do Banco Central e do presidente da República. Então, o presidente da República indica, fica 2 anos no governo dele e 2 anos no governo do seu sucessor. Então, a gente está chegando aí ao final desse período de 2 anos do Campos Neto no governo Lula e entra no lugar o Galípolo. Nosso Rodrigo Oliveira, o Mister R, diretamente de Ribeirão Preto, comenta pra gente essa pauta. Tudo mais do que esperado e provavelmente, até porque a votação é secreta, não deve haver grandes obstáculos no Congresso Nacional. Boa noite, Rodrigo. O que você avalia? Boa noite, Felipe. Não deve ter nenhuma dificuldade para passar o nome do Galípolo no Congresso Nacional, no Senado, né, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Ele já participou de uma sabatina quando foi indicado a diretor de política monetária. Ele era secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2 do Fernando Haddad que estava hoje ao lado dele nessa indicação, nessa oficialização da indicação, porque todo mundo já esperava o nome do Gabriel Galípolo. A reação do mercado financeiro, no entanto, é que foi um pouco até, de certa forma, uma certa surpresa. Você teve os juros futuros subindo aí cerca de 10 pontos nos vencimentos mais intermediários ali, depois do ajuste chegou a 17, ali para 26, os vencimentos de 2026, 2027, que é uma média dos juros, né, que eu estou falando daqui até 2027. Então, você teve uma elevação dessa expectativa de juros e o dólar também deu uma disparada, estava 5,53 na hora do anúncio, foi fechar o dia aí a 5,57 reais o dólar americano. E aí as coisas ficam um pouco mais confusas, porque isso já era esperado, então a ideia é que não houvesse muita movimentação. Tem uma parte do mercado que ainda não acredita na tecnicidade do Galípolo, não na competência técnica dele, mas se ele não vai ser um cara mais voltado a agradar o presidente Lula, que quer juros mais baixos, e dessa forma vai ser mais leniente no combate à inflação, deixando a política monetária um pouco mais frouxa. Isso, além do histórico do Gabriel Galípolo como professor de economia e algumas ideias que ele falava antes de chegar ao governo e por ter acompanhado o Lula durante a campanha. Além disso, você tem lá em maio uma decisão dividida do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que acabou colocando o grupo indicado pelo Lula como um grupo mais permissivo à inflação por ter votado naquela decisão por uma continuidade dos cortes de juros, foi o último corte até na época, em 0,5 ponto percentual. No fim, ganhou o grupo indicado pelo Bolsonaro. Os 5 que foram indicados pelo Bolsonaro votaram juntos por um corte de 0,25, esse que foi o último corte da Selic de lá para cá. Ela ficou parada aí nesse patamar de 10,5. Poucas semanas atrás, só para encerrar, poucas semanas atrás, o Galípolo começou a ficar mais eloquente, mais falante e bem mais duro, voz grossa, falando que não, vamos combater a inflação sempre que for preciso, a gente vai subir os juros se precisar, a gente não vai tergiversar e a gente vai ser combativo contra os juros, nessa expectativa de tentar ganhar mais credibilidade com o mercado. O mercado, inclusive, começou a precificar altas de juros a partir já de setembro, 0,25 em setembro, 0,50 em novembro e 0,50 em dezembro, que vai levar a Selic de novo perto de 12%, mas tudo isso acontece antes do Galípolo assumir a presidência, que é em janeiro de 2025. E aí a gente vai ver realmente se o Banco Central, com indicados, com a maioria dos indicados sendo indicados pelo presidente Lula, se ele vai ser mais conivente com a inflação e aí
fazer aquilo que o Haddad está fazendo com a meta fiscal, né? Vamos trabalhar ali no limite do que é a meta. Aí, de qualquer maneira, a gente vai ter que esperar para ver. Aparentemente, o nosso Gabriel Galípolo é um people pleaser, como o pessoal gosta de falar, né? Ele gosta de agradar as audiências e aí vai ficar difícil agradar mercado e petismo tudo ao mesmo tempo. Exatamente, ele vinha inclusive votando junto com o Roberto Campos Neto. É uma parte que nós sempre comentávamos que o Lula, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT e demais petistas ocultavam na sua retórica que tinha essa estratégia de colocar a culpa sobre qualquer problema econômico do país no Roberto Campos Neto, porque ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro, nunca com uma avaliação de que o próprio governo não garante a responsabilidade fiscal, é um governo perdulário, é um governo gastador. Então, só para concluir rapidamente, Rodrigo, como é que fica o discurso do Lula agora? Ele perdeu o seu espantalho? Ele não tem mais em quem colocar a culpa? Ou será que ele vai ficar colocando pelos próximos 2 anos a culpa na herança maldita do Campos Neto? Porque tem 2 anos de governo e está acontecendo queimada aí e fica parecendo que é a herança maldita do governo Bolsonaro. Quer dizer, como é que vai ser daqui para frente? Tá pegando fogo há 3 anos já, né? Mas eu acho que o Lula é extremamente criativo, né? Então ele vai arranjar um outro culpado para as mazelas do governo dele, que não seja ele, né? Ou se o Galípolo realmente adotar uma postura mais dura, né, na condução da política monetária, aí ele diz que o Galípolo virou a casaca e começa a bater no Galípolo mesmo, porque tanto faz como tanto fez. Afinal de contas, o Galípolo, em passando aí pela sabatina e assumindo a presidência do BC em 2025, tem mandato até dezembro de 2028, só sai do Banco Central em 2029. Então não adianta o Lula espernear, vai ter que aceitar também se o Galípolo, por um acaso, o que eu acho improvável, tá? Assumir aí uma postura mais austera com a política monetária. É isso aí, a culpa é como o ar frio, ela é pesada e desce, ela é sempre do subordinado, nunca do chefe. Valeu, Rodrigo Oliveira. É isso, até mais. Valeu, Felipe.